Bem-vindo a mais uma live do Pixel Show. O Tadeu Jungel, ele é media designer, ele é produtor de empatia e não tecnologia, é diretor de criação da Jungle BXR, produtora de conteúdos imersíveis, com foco em treinamento, impacto social, diversidade. Você tem uma carreira super extensa dentro do audiovisual, já dirigiu vários longa-metragens, séries, TV ao vivo, publicidade e muito videoarte. Falei muita coisa. Falou, não, eu fiz muita coisa, realmente. Como o Décio Pinhatari falou uma vez, eu sou um especialista do não específico. O que é muito bom nos dias de hoje. Você ter várias afinidades com várias áreas para poder fazer esse trânsito transmídia aí, entre todas essas áreas, né? Tanto analógicos como os digitais, e agora, né, realidade virtual. Eu acho que isso faz muito bem para o mundo de hoje, estar conectado dessa forma, e não ser tão especialista em alguma coisa. Vamos começar o papo de hoje falando um pouco sobre um assunto de impacto social. Vamos conversar o que é impacto social, como você trabalha o impacto social com realidade virtual. Então, eu queria que você contasse um pouco do que você tem feito, o que você já produziu nesses últimos anos. A gente vai falar um pouquinho aqui, o Tadeu, no ano passado, publicou num espaço que chama XR Lounge, 3 filmes super bacanas, que acho que ele vai comentar. Eu não vou falar aqui o que é cada um, mas eu vou citar os nomes: Ocupação Mauá, Na Floresta e Rio de Lama. Conta um pouco para a gente. Bom, Alan, primeiro de tudo, assim, a realidade virtual, né, é a ferramenta que te leva a viver num outro lugar. Diferentemente dessa nossa live aqui, por exemplo, onde nós temos uma tela que está nos mediando, a realidade virtual, quando você coloca os óculos, você está vivendo dentro dela. E isso é extremamente poderoso na narrativa. Nunca, desde a invenção do cinema, se teve no audiovisual uma revolução tão grande quanto a realidade virtual. Então a realidade virtual veio para transformar a maneira como a gente conta histórias. Basicamente é isso. E ela vai continuar transformando muito, muito. O futuro dela é extremamente promissor e é inexorável. Todos nós teremos um óculos de realidade virtual na nossa casa, no nosso escritório, no futuro próximo. Então o primeiro filme que eu fiz é o Rio de Lama. O Rio de Lama, que foi feita assim que aconteceu a tragédia de Mariana. Eu fui para Mariana com uma equipe muito bacana, pequena como sempre, mas muito bacana, fazer o meu primeiro filme de realidade virtual. Então eu conhecia muitos filmes que eu tinha visto, mas nunca tinha feito nenhum. Então fui sem roteiro, sem nada. E a gente, em uma semana, conseguiu uma narrativa muito potente, eu julgo. O Rio de Lama, ele leva a pessoa a viver dentro da tragédia, dentro da cidade de Bento Rodrigues. Então, depois de um tempo onde tudo foi mediado através de fotos, vídeos, matérias de jornal e tudo, você poder viver naquele lugar é muito espantoso. Para nós foi uma experiência única e é realmente muito espantoso. Você praticamente colocar o pé na lama daquela tragédia. A importância desse filme, ela é gigante. Esse filme abriu muitas portas para a realidade virtual no Brasil, para as pessoas conhecerem o que é a realidade virtual. Teve na Mostra Internacional de Cinema e foi premiado na ONU. Esse filme teve na ONU, ganhou um prêmio na ONU pela sua potência o ano passado. Eu tive lá para receber esse prêmio, o que já mostra também, quer dizer, para nós aqui no Brasil, a realidade virtual ainda é alguma coisa que engatinha. Mas lá fora já tem muita coisa boa, muito boa, sendo feita em vários departamentos. Seja ele de entretenimento, documentário, jornalismo, seja ele de treinamento. Muitas pessoas já estão usando isso para treinamento. O Walmart treina 1 milhão de pessoas com realidade virtual. Ou seja, esse primeiro filme foi o meu ingresso na realidade virtual e ele foi muito marcante, porque a partir dele eu aprendi a narrativa de uma maneira mais parruda e passei a fazer os outros filmes. Então hoje, eu já fiz vários, mas ele tem 3 filmes que eu considero como uma trilogia de impacto social,
Quer dizer, são filmes que têm uma narrativa que visam transformar o mundo, alertar o mundo, ou transformar, né, no seu sentido, o mundo num lugar mais bacana, num lugar melhor. Aí tem o Fogo na Floresta, que é um filme que foi feito a pedido do Instituto Socioambiental sobre os índios do Xingu. Então, eu nunca tinha ido a uma tribo indígena. Todos nós aqui talvez já tenhamos visto muitos filmes sobre, muitas fotos sobre, mas poucos de nós tiveram o privilégio de ir até uma aldeia e conhecer um povo indígena brasileiro. Esse foi o meu caso. Eu tive muito impacto também ao chegar, e ele narra, aí tem uma coisa interessante, ele é um filme de entretenimento na sua essência. Ele é narrado pela Fernanda Torres, ele é um filme de entretenimento, tipo, o convite você gostaria de visitar uma aldeia no Xingu? Você gostaria de conhecer os índios brasileiros? Então ele tem um apelo de entretenimento. Só que no final ele fala sobre um dos grandes problemas que os índios têm, que é a chegada do fogo. Porque o Parque do Xingu é assim, ao redor do Parque do Xingu são fazendas que fazem com que a floresta seque, como nunca antes. Então os índios que tradicionalmente mexem com fogo, acabam colocando fogo na mandioca para poder fazer a lavoura, e esse fogo muitas vezes se alastra. E o fogo também vem de fora. A gente já tem umas perguntas, mas vamos terminar esse tema. Conta um pouco também do... Vamos continuar contando os filmes? Não, o terceiro filme da trilogia é Ocupação Mauá. Ocupação Mauá, todo mundo quando fala em ocupação, lembra do prédio que caiu, acha que dentro das ocupações só tem bandido, traficante, são vagabundos que tomaram um prédio. Mais ou menos esse é o conceito, a nuvem de tags das pessoas, elas pensam isso da Ocupação Mauá. E eu conheci das ocupações, e eu conheci a Ocupação Mauá, e é um lugar absolutamente maravilhoso. Essas pessoas tomaram um prédio que já não tinha nenhum uso social, ele estava abandonado, e as pessoas estavam sem teto. Quer dizer, uma das líderes, a Nete, que é uma das líderes da ocupação, por exemplo, tinha pessoas de classe média que veio caindo, desemprego, o marido desempregada, ela estava dormindo embaixo de ponte com a filha doente pela umidade. Então, isso tudo justifica essas pessoas tomarem um prédio que não tem uso social, não tem uso, prédio abandonado, e transformaram a Ocupação Mauá num dos grandes organismos vivos, numa grande comunidade muito bem organizada e que consegue dar teto para essas pessoas que não têm teto. E com isso transformarem-se numa coisa muito forte, numa comunidade muito potente e forte. O filme, justamente, tem um pouco parecer um pouco com o Fogo na Floresta. Você fala de ocupação, mas talvez você nunca tenha ido numa. E você tenha muito preconceito com relação a ela. Agora, a hora que você assiste o filme, que você entra dentro da ocupação, que você vai nos quartos das pessoas, que você conhece as pessoas cara a cara, olho no olho, como a gente está falando aqui agora, é muito forte. Então, o filme, além dele tentar quebrar o preconceito das ocupações para o público, ele também é uma ferramenta de uso das ocupações para os políticos, por exemplo. Ou para uma loja de construção. Você vai numa loja de construção, né, e fala assim, escuta, você poderia me doar 100 metros quadrados de lajota? Nós somos da Ocupação Mauá. O cara fala, o quê? Fala, dá uma olhada no nosso filme. Puta, muda tudo. Muda tudo, absolutamente tudo. Tem outra realidade, né? O filme ajuda... Você vê que as pessoas são pessoas. E isso não é possível fazer num filme flat, num filme normal, num filme documentário tradicional. É por isso que é importante entender. Esses 3 filmes foram feitos e os 3 têm a especificidade de serem realidade virtual. É aqui, é nesse lugar é que você vai transformar e vai impactar. Não no filme tradicional. Não que você não possa continuar fazendo, eu vou continuar fazendo filme tradicional também, mas algumas coisas, a realidade virtual, nessa coisa do impacto social, de transformação, é muito potente, por causa da empatia. Como você observa, como você sente, você se coloca exatamente na situação das outras pessoas, né? Você sai do que era chamado storytelling, a contação de histórias, você vai para o story living, né? Você vai viver a história. Vale lembrar que o Rio de Lama, o Fogo na Floresta
e Ocupação Mauá estão de graça no YouTube, são todos projetos que não visam lucro, projetos de impacto social. Eles podem ser vistos na tela do seu computador, não é tão legal, você fica girando a imagem para ver todos os lados, mas você pode ver em qualquer celular. Você pode ver em qualquer cardboard de papelão, qualquer óculos, entendeu? Dá para você ver. Então, os acessos são muitos. Uma pergunta interessante aqui do Luiz Macedo. Fala, Luiz. O VR seria uma possibilidade de evolução das lives ou dos chats coletivos, como o que estamos vivendo agora? É engraçado que a gente comentou isso antes de começar a live aqui com o Alan. Na verdade, sim, né? A realidade virtual pode ser aplicada em qualquer lugar, só que aqui não teria muito sentido. Uma entrevista em realidade virtual, o que você poderia fazer tal é botar o óculos, assim, me ver aqui dentro de casa, você poderia talvez olhar para a estante de copos ali, para ver, enfim, a minha casa como um todo, mas ela não tem tanta função. Agora, uma live feita num show do Paul McCartney, com uma câmera que fique a 1 metro do Paul McCartney, você põe o óculos, você está vendo Paul McCartney ao vivo, né? Realmente de cima do palco. Aí tem muito sentido. Então a gente acredita que a chegada agora do 5G vai fazer com que dê um grande avanço na realidade virtual, muito nesse sentido das lives também. Vamos falar um pouco sobre inclusão. A gente sabe que você está produzindo aí um filme Bem-vindes, né? O filme Bem-vindes, ele é um filme em realidade virtual com 8 minutos de duração. É uma sitcom, ou seja, é um filme de ficção. É um filme de ficção, mas em realidade virtual. Ele tem aquelas risadas todas e ele pretende romper com o preconceito do mercado de trabalho para com as pessoas com síndrome de Down. Como é que a gente faz isso? Aonde esse filme vai ser veiculado? Qual é a ferramenta que a gente tem isso, né? A ferramenta que a gente tem isso nós vamos fazer exibições em empresas, para toda a empresa. É super possível fazer isso, Uma sala com 10 cadeiras, a gente consegue passar num dia para aproximadamente 300 pessoas. Então, essa é a nossa técnica. Nós vamos começar a exibir esses filmes que promovem a diversidade e a inclusão dentro das grandes empresas. A ideia é que esses filmes sejam terrenos férteis para romper com esse preconceito. Nosso primeiro filme é sobre a inclusão de pessoas com síndrome de Down no mercado de trabalho. A Mari botou o pôster do filme aí, Mari. O pôster dá bem a ideia do que é, né? Ele é um filme de humor, né? Então, através do entretenimento, a gente consegue transformar as pessoas, porque as pessoas não ficam tão refratárias a receber uma determinada notícia, né? Um determinado treinamento, entendeu? Então, a ideia do PR sendo feito com entretenimento, que a gente chama de edutainment, educação com entretenimento, né? Então, essas pessoas em grandes empresas, big corporations, elas acabam aprendendo através de PDF, PowerPoint, onde elas fingem que aprendem, enquanto que a empresa finge que ensina. Nesse caso da realidade virtual, o cara tem prazer em assistir aquele lance. São 8 minutos curto, e ele vai curtir uma história e ainda por cima, nesse caso, é uma comédia. Então a gente imagina que essa ferramenta da realidade virtual possa transformar muito no futuro, sem ser no YouTube, ao vivo, grandes eventos, nada. Não, a gente leva na empresa isso, e isso vai transformar as pessoas. Vamos falar sobre o futuro da educação. Tá. Fala um pouco para a gente como é hoje, como você vê o ensino hoje acontecendo e
o ensino pode ser no futuro, ou se o futuro já chegou, com essas novas tecnologias, esse ensino já pode ser uma nova realidade, já pode ser diferente, e as pessoas podem se envolver mais, aprender mais. Eu acho que a gente vai ter que pensar no digital como uma ferramenta real de trabalho e de aprendizado. Esse digital que eu digo não é só através de uma tela de computador ou do celular. Esse digital vai ter que ser visto não só pela tecnologia, mas pela maneira como ele é executado. Então a gente vai ter que aprender a como falar no digital dentro do campo da educação, que é completamente diferente do que transmitir uma aula ao vivo. Isso não funciona. Então a gente vai ter que criar formas narrativas para usar o digital. A realidade virtual pode entrar dentro da educação? Pode. Mais para frente, talvez diretamente ligado ao professor e não ao aluno, talvez seja mais eficaz você criar talvez cursos em realidade virtual para os professores, para que os professores sofram um impacto daquela informação e eles fiquem animados a transmitir o conteúdo para os seus alunos, que muitas vezes não têm, a maioria, 99%, não tem ainda acesso aos óculos de realidade virtual, que vão existir no futuro. Muito proximamente, as escolas vão ter, não sei se você se lembra das nossas salas do computador. Vamos na sala do computador, oba, legal, hoje tem computador, vamos na sala do computador. Daqui a pouco você vai ter uma sala de VR, onde você vai ter grandes experiências para você poder viver. Eu imagino que a realidade virtual, ela rompe fronteiras, todas as fronteiras físicas, né, você pode conhecer crianças, pessoas, lugares do mundo todo. Você pode viver isso com uma intensidade. Eu acho que isso é uma ferramenta muito incrível para romper com toda espécie de preconceito. Se você nasce, se você cresce vendo outras pessoas ou vivendo com outras pessoas através da realidade virtual, nada contra a vivência real. Ela tem que ser incentivada que você viva realmente. Mas a ferramenta realidade virtual vai te levar a conhecer outros mundos, outros povos, outras cores, outros costumes, né? Então isso vai fazer com que você elimine o teu preconceito e se feche no seu gueto, né? Eu acho que esse mundo que a gente está vivendo hoje tão dividido, né, no Brasil, mundo afora, muito dividido, nós, eles, isso também vem muito em função de você ter vivido sempre dentro de um gueto. Você vive no seu guetinho, no seu grupinho, da sua escolinha, do seu pensamentozinho, e acha que esse é o mundo. A realidade virtual transformar o processo educativo. Legal. Isso que você acabou de falar, você acha que tem um pouco a ver com o espectador, por exemplo? A gente tem o espectador passivo e o espectador ativo, que também tem muito a ver com o jeito que ele recebe a informação, o conteúdo. E tem um pouquinho que você mandou para a gente hoje mais cedo, que a gente vai mostrar aqui agora uma imagem do cone de aprendizagem. Você acha que isso tem a ver com como a pessoa aprende, absorve esses novos conteúdos? Sim, sei lá. É aquilo, quer dizer, você vivendo a situação, você tem muito mais capacidade de aprender a informação do que se você apenas recebe um papel escrito, ou recebe um PDF, ou recebe um PPT. Isso é comprovado cientificamente. Eu tive uma experiência numa grande empresa, onde o cara perguntou, ele fez uma pesquisa com seus funcionários, por exemplo, perguntando: você se lembra o curso que você fez a semana passada? O cara não lembrava do assunto que ele tinha feito na semana passada. Ele não lembrava do curso, ele fez um curso no PPT, ele falou, puta, eu me lembro, era de ética. Ele não lembrava, porque as pessoas não conseguem reter, elas não têm mais saco para esse tipo de ensino. Então não adianta fingir que você ensina e o outro fingir que aprende. Você tem que transformar isso. E isso da realidade virtual é muito, muito, muito forte. Muito forte. E as perguntas também, as pessoas estão enviando. A gente tem uma pergunta nova aqui do Lúcio Agra. Ele falou um pouco sobre o PowerPoint, era vendido no começo do século como uma ferramenta associada à EAD. Quem usava era pioneiro, mas receio
com esses novos recursos é que eles repitam essa normatização. O que você acha disso? O Lúcio, nossa, o Lúcio é fera. Lúcio é fera. Lúcio é um grande professor aí da PUC. Lúcio é fera. Eu acredito sim que a gente não estamos pensando em novas formas de educação por preguiça e talvez por causa das grandes corporações que já estejam nesse mercado editorial de livros ou de ensino, ou pela própria dificuldade que é para o professor mudar a sua maneira de ensinar. É complicado, cara. Muito complexo. Então eu acho que existe claro, é um tempo que vai fazer com que a gente comece a entender que existem outras camadas que a gente pode atingir através de filme, através de realidade virtual e que vão transformar esse processo educativo. A pandemia vai nos jogar a educação para o digital, muito para o digital. Né? Então a gente tem que ficar atento e tentar entender o seguinte: nós não podemos mimetizar a classe de aula dentro de um processo digital. Não é isso. Nós temos que criar uma nova narrativa para poder chegar nesse outro lugar. Mesmo. Se a gente quiser ter alguma esperança que a gente vá conseguir ser um país do futuro, ou que seremos um país que incentive as crianças a inventar, a criar, a fazer, a serem makers, né, e pessoas interessadas na cultura, você vai precisar mudar o mindset do MEC, o mindset das secretarias de educação, os mindset dos professores. É um processo longo, demorado, mas ele tem que ser começado. Então, o que vai acontecer nesse percurso, agora após pandemia, é que vai se pensar muito mais no digital. Não no digital que te afaste, frio e tudo mais, mas é o digital que, de uma certa forma, ele te conquiste para que você tenha um diálogo e uma fruição de conteúdo. O aluno precisa inventar, o aluno precisa criar, o aluno precisa fazer, ele precisa ter as mãos na massa, ele precisa estar participante do processo de construção. Não é mais só o professor falando, ele tem que estar dentro. Né? E como eu falei, crianças na natureza, crianças vão brincar lá fora, criança tem que brincar, criança não é para ver tela pequena, só quando maior é que ele pode entrar dentro desse processo. No Brasil, hoje 15% só da população vai num museu, por exemplo, ou tem acesso a obras de cultura, de arte. Você acredita que se a gente fizer um trabalho direito, usando tecnologia, inovação e novas ideias, usar criatividade, isso possa aumentar e incluir as pessoas, dar muito mais acesso para elas poderem absorver cultura, educação, arte e assim por diante? Bom, evidentemente que sim. Quer dizer, a partir do momento que você entra no mundo digital, a partir do momento que as pessoas têm celular, você, de uma certa forma, você tende a democratizar a informação. Você fazer chegar a informação. Isso já existe. Mas o que falta, realmente, é a curadoria para isso. Deixar o celular na mão de um adolescente e falar assim, o mundo tá nas suas mãos, se vira, não é isso. Então você precisa justamente criar esse caminho. Né, criar essa curadoria, criar essa plataforma ou esses métodos para que você faça uma nova forma de ter uma educação que use o digital de uma maneira inteligente. E nos museus, você falou uma coisa super interessante. Eu não me conformo que os museus brasileiros ainda não tenham adotado a narrativa digital para valer e muito menos a realidade virtual. Nada supera você entrar num museu e ver uma obra ou obras que são feitas de tinta, outras são feitas de mármore, outras são feitas de todos os materiais do mundo e você vivenciar aquilo. Nada supera isso. Mas existe uma necessidade muito grande de você, não é mostrar isso para as pessoas que não podem ter acesso e achar que está democratizando. Não! Você precisa fazer uma tradução do que seriam essas obras para o meio digital e para a realidade virtual. E isso já é possível. Eu fico muito doido quando o nego fala assim, por exemplo, você vai no museu, o cara fala, as pesquisas, né, que o Oi Futuro fez. Inclusive tinha um slide aí que eu tirei lá do Oi Futuro, mas o Oi Futuro fez e pergunta, o que você acha de museu?
assim, 60%, 80% das pessoas falam assim, museu tem coisa velha. Então, assim, a pessoa não conhece museu. Segundo, os poucos que entram no museu já vê o texto do curador que ele não entende nada do que aquele texto do curador falou. Nada. Aí ele chega lá, vê o nome do cara, nada. Se for uma obra conceitual, então, bonito, fazer um selfie aqui e tal, e acabou. Por que acabou? Porque ele não faz o menor contato com a arte. Como é que você faria isso? Uma ideia. Cria audioguides digital. Saímos aqui da realidade virtual e da tela para falar de um áudio. Cria um audioguide. Mas um audioguide pop, feito pelo Rincon Sapienza. Um audioguide que fale a linguagem do brother e do mano. Entendeu? O Rico falou, bicho, gostei muito da tela azulzinha lá do fundo, vai direto pra tela azul. Tá vendo essa tela? Essa tela me lembra quando eu era criança, me lembra isso. Dá uma olhada. Fala uma outra linguagem, criem audioguides pops. Audioguides transformadores para essa parcela da população que não é culta como nós somos e podemos fruir um museu de uma determinada coisa. Criem filmes em realidade virtual para poder liberar o acervo dos museus. Não sei se vocês sabem, mas o museu exibe a pontinha de um iceberg do que ele tem embaixo dele, que é o acervo. E nós vamos passar a vida toda sem poder conhecer esse acervo. Por que não se pega esse acervo e coloca em realidade virtual? Por que não se coloca isso? Isso era democratizar a arte e a cultura. Então eu acho que você tem a ferramenta, que é o digital, e a realidade virtual, que você pode usar muito dentro dos museus e instituições culturais como um todo, mas não é só pegar a ferramenta e registrar o que está lá dentro e fazer o discurso culto para a massa da galera que está lá fora. Não vai rolar. Você tem que fazer uma outra narrativa, é uma nova tradução do que existe ali para uma nova realidade. É porrada na certa, Alan. Nós vamos chegar nesses caras. Esses caras vão falar, puta que do cacete essa exposição. Mesmo que ele tenha visto 3 obras, ou tenha visto um vídeo, não importa, ele vai começar a ficar instigado a entender que o museu é um lugar legal. Então, olha, trabalho nunca mais será o mesmo depois da pandemia. Educação, temos muito a aprender com essas aulas, com esse caminho digital que está vindo aí. E a arte, através dos museus, a gente tem muito potencial já criado de tecnologia para se fazer coisas incríveis. Basta querer. Pode demorar, pode ser um processo, às vezes, que exija muito dinheiro a longo prazo, mas alguns projetos pontuais são muito baratos e seriam exemplos revolucionários de uma nova narrativa contemporânea em audiovisual. Então, para a gente terminar esse papo, que eu acho que foi muito bacana, acho que foi esclarecedor, conta pra gente, você pode falar dos seus poemas, contar o que você tem feito nessa linha? Bom, a gente não tem muito tempo, né? Mas assim, vou ser rápido, em 1997, eu fiz um poeminha assim, um adesivinho pequenininho assim, 4x4. Chamado Você Está Aqui, que é essa frase que a gente tem em qualquer mapa de metrô e de shopping center. Esse adesivinho eu fiz 10 mil e ele fez muito sucesso, porque ele chama você ao presente, como agora, por exemplo. A live vinha fluindo, agora eu estou falando, você está aqui, eu estou vendo o Alan ali, você está me vendo aqui, eu não sei o que tem do seu lado, a tua mesa, você adquire um sentimento de presença. Esse sentimento de estar aqui e agora é uma das coisas mais, para mim, mais potentes que existe. Quando você sente que você está presente, quando você começa a encarar esse momento. Isso é muito transformador. Né? A meditação já ensina isso, muitas outras filosofias orientais já ensinam isso, mas não é preciso nenhuma delas. É só a gente ter consciência que a gente está presente. Então, se você está aqui, que foi feito em 1997, num pequeno adesivo, já correu o mundo, já teve em vários museus. Só que agora, até hoje, nós estamos no dia 21 de abril, né? Até o final de semana que vem, ele está aqui, ó, no MAC. Ele tomou toda a fachada do MAC
ele ficou desde o dia 25 de janeiro, são 555 metros quadrados, tentando lembrar as pessoas que passam correndo ali na 23 de maio, que existe uma outra coisa, além do passado, e pelo qual você sofre, pelo futuro que te ansia, que te deixa muito ansioso. Existe um momento presente que ele pode ser muito bom, como esse momento de eu ver que o Alan tá ali com a sua blusa preta, tá saudável, com óculos moderno, tá numa casa gostosa que entra uma luzinha pela janela, né? Esse é um prazer da gente estar junto, saber que eu também tô aqui, né? Graças com saúde, dentro da minha casa ainda, quer dizer, a ideia do momento, seja ele qual for, é muito importante. E esse poema Você Está Aqui, espero comemorar com todos numa festa que a gente ia fazer agora no MAC, no próximo domingo, mas vai aguardar uma outra oportunidade. Com certeza, boas oportunidades virão. Tadeu, obrigado. A gente vai terminar aqui com esse poema demais, essa ideia que você criou. Isso aí. Sigam a gente no YouTube, no canal do Pixel Show. Continuem seguindo também no Instagram, no Pixel Show. Infelizmente hoje deu problemas, mas a gente vai tentando. A gente tem uma live de novo na quinta-feira, então a gente espera ver todos vocês ao vivo em 2 dias, tá bom? Obrigado, Tadeu. Legal, sigam o Pixel Show, que eles fazem coisas muito legais e tem eventos no final do ano, são os caras bacanas, Alan e Simon, muito bacanas, muito obrigado pelo convite, foi um prazerzaço falar com vocês. Valeu!